Continuando aqui no Centro Rural, Centro Cultural, né? Nós estamos recebendo aqui para visitar a exposição o Adão, né? Adão, você tinha um grau de parentesco com o Tião. Conta pra gente aí como é que é essa relação familiar. Olha, o Tião, ele era um tio muito bom, muito exemplar. Ele tinha uma consideração com a gente muito grande. E ele era assim, brincalhão. Ele atendia a gente muito bem com aquela cesta dele, vendia até um pouco fiado pra gente, e com a família. Ele era muito bom, que eu lembro que ele morava com a minha tia, né? E às vezes ele vendia ali as cestas dele, as coisas dele, depois ele chamava a gente para ir lá na casa dele, onde que ele morava com a minha tia. Aí ele abria uma cervejinha, e só que ele te oferecia um copinho, mas só que a caneca dele era uma canecona grande. Ele abriu uma cervejinha, te dava um copinho, tu não tinha como tomar mais não, acabou, porque o resto era tudo na canequinha, mas ele era assim uma pessoa boa, muito bom, muito prestativo. E eu conheci ele assim, era uma pessoa assim, um garoto ainda, né? E ele madurava muita banana para vender na rua. Lá no galinheiro, que era do Ari Pereira. Ari Pereira tinha uma granja ali por baixo do cemitério e levava toda a manutenção da granja numa carroça, num burro, porque não existia, naquela época não tinha nem como subir carro ali. E o Ari arrumou um galpão, era um galinheiro, para ele madurar as bananas dele. Então ele comprava muita banana e botava ali para madurar. E ele saía vendendo a banana dele, as coisas dele. Aí depois ele começou só a trabalhar no colégio ali, com as cestinhas dele. Mas era uma pessoa muito boa. Ele tinha na casa dele uma mala enorme, lotada de coisas que ele fazia muita vergonha. Era moeda, era relógio. Relógio, então, quando ele faleceu, ele devia ter mais de uns 100 relógios, mas já... E dinheiro então já tinha até acabado o valor. Dinheiro era nota também de um real, tinha acabado o valor e tinha bastante dentro da mala ali, um malão que ele Era um baú, né, que a Selma falou pra gente. Era só coisa dele, ninguém mexia, era só dele mesmo. Mas foi uma pessoa assim de caráter muito bom, pessoa que deu um exemplo pra gente muito boa, sempre humilde, trabalhando, e ele se dedicou à vida dele, ajudou todos os familiares ali, todo mundo que podia ajudar, ele nunca foi de confusão, pessoa muito boa mesmo, muito boa. O que eu tenho a dizer que ele foi um tio exemplar para todo mundo. E é o que eu... Isso é muito bacana, né? A gente passar pela vida e receber o elogio, né, de pessoas como a vida do Tião, que era alguém que, de fato, demonstrou uma boa qualidade de vida, né? Demonstrou um bom testemunho de vida para nós. Isso é muito gratificante. Estamos aqui também com o Dalmo, né? O Dalmo é uma pessoa muito voltada para a produção cultural do município, está sempre fazendo registro, né, da história de São José, seja por fotografias, até mesmo por textos, né, Dalmo? Que é uma pessoa preocupada em fazer a identidade, né, de um povo. Eu acho isso muito legal, essa atitude que você tem. Qual é a tua relação, como é que foi a tua infância convivendo com o Tião? Boa tarde a todos. A gente tem uma lembrança muito boa, porque eu nasci e me criei no canto. Era aquela redondeza, ele morava logo para cima. Quando me deparei no Cenecista, quando eu fui lá trabalhar com ele vendendo na porta do colégio, eu logo me recordei de mais tempo de minha infância. Minha mãe era costureira de alfaiataria e ele todo sábado passava na nossa casa vendendo pastel. E minha mãe sempre era programada, sabe? Tem pastel que o Tião vai trazer pastel fresquinho. Então tem uma lembrança assim bem viva na minha memória. E quanto assim, em 2019, quando eu comecei com essa nova página, eu me deparei com um poema da Célia Silveira que fez sobre ele. E aí eu até postei, custei para arranjar uma foto dele. E alguém, o Ronaldo Gato, me conseguiu uma foto de um casamento onde ele estava presente. Aí eu
É até essa foto que está no painel aí. E aí eu publiquei essa coisa e veio à mente, legal, a história de Tião, né? Aquela pessoa íntegra, amiga, sempre com boas palavras, uma pessoa que... Ninguém viu Tião triste na vida. Eu ainda brinco, ainda falei com o Zé Adilson, que acho que a única tristeza que ele teve, mas ele não demonstrou na época de vendas de doce dele, infelizmente, numa época que porta de colégio começou com um movimento de drogas. E o Cenecista, que era uma rede, né, nacional, e no estado do Rio éramos 60 escolas, foi baixada uma lei proibindo vendas de terceiros assim, na porta de colégio. E a diretora, não me recordo na época quem foi, incumbida de falar para ele. E como a gente vê aqui, o colégio fazia festa para ele, né? E ele era como se fosse um funcionário do colégio, porque ele sabia os professores que faltavam, ele já avisava os alunos na portaria. Então, quando tiveram que falar isso para ele, foi uma coisa triste para todo mundo. E ele, nem por isso ele esmoreceu. Não posso ficar sentado na escada, não? Fico sentado em frente à igreja. Ele ficava do outro lado da rua, Zé Adilson ainda lembrou bem disso. Então ele continuou, no tempo que ele foi permitido trabalhar, né? Que depois veio a idade e tudo, mas acho que até o finalzinho ele ficou com a cestinha dele de doce, né? Então não tem ninguém em São José que não tenha uma lembrança dele, né? Os jovens, as famílias. E quando eu posto alguma coisa, igual eu postei o chamamento para essa exposição, sempre vê alguém com uma lembrança de Tião. E o Cláudio Daurino, ele fez, né, esses 2 livrinhos com as charadas dele, foi muito feliz em manter essa memória viva, e dali saiu um monte, né? E todo dia chega mais, que ele criava para todo mundo. Um aluno chegava, faz uma para mim, ele fazia. Então ele sempre foi muito atencioso, muito presente na vida da comunidade, né? E às vezes as pessoas não demonstram assim, certa religiosidade, né? De presença de missa, mas as pessoas são religiosas com o que fazem. E ele era um religioso com as vendas dele, né? Aquela coisa era o ganha-pão dele, mas ele fazia aquilo com maestria, né? Com um bom vendedor, um bom amigo de todos, né? Um bom literata, né? Nossa. Embora não fosse detentor do conhecimento técnico, científico, né? Mas tinha uma capacidade de usar a linguagem falada, né? Para a criação, e deixou muita memória nesse campo, né, Dal? Com certeza. E nessas charadinhas dele, a gente conhecia mais ainda o povo de São José, né? Que ele juntava essas como é que se dava? Essas palpites, né? Uhum. E a gente descobria tanta coisa, né? E revendo isso tudo agora nesses painéis aqui, mais contente a gente fica, né? E a Solange sempre que vai fazer alguma coisa assim relacionada à cultura, ela me chama e eu fico muito feliz, porque eu brinco, enquanto eu estiver por aqui, uma das grandes missões que eu quero é de fazer essas pessoas não ficarem esquecidas, não deixar, né, a memória, né? Desse pessoal, desse povo querido, né? Precisamos construir a nossa história para garantir a nossa memória, não é verdade? Tem um quadro muito importante ali, que um povo sem memória... Sem, né? História. Sem história é um povo sem memória. Então a gente tem que manter isso vivo, né? E se depender de mim, eu estou sempre aí. E quando dá de cara com uma preciosidade dessa, nossa, é uma felicidade. Eu vejo que foi muito oportuno, né, celebrar o folclore nacional, né, com essa figura tão marcante, folclórica da nossa cidade, que foi o Tião da Suda, né? Eu acho que esse é um momento muito bacana, é um reconhecimento muito precioso de alguém que deixou sua marca na história com simplicidade, né, com honestidade, com grandeza de coração. Acho que isso é muito bacana. Fica aí o convite para todos virem aqui ao Centro Cultural até o dia 25, né, visitar a exposição, que está aberta de 9 às 12, depois de 13 às 15. E vamos conhecer uma figura muito ilustre da cultura de São José, né? Obrigado, Adão, obrigado, Dalmo, e obrigado, Brauler, por estar sempre aqui conosco, e a todos os seguidores do São José News, nosso boa tarde.